O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode se assentarem. Quarta-feira, nós iniciamos o tempo da Quaresma. Naquele dia, humildemente, nós aqui viemos e recebemos as cinzas na nossa cabeça. Adentramos esse tempo de deserto, conscientes de que do pó nós viemos e para o pó nós voltaremos. Com essa humildade e com esse gesto penitencial, nós fomos conduzidos para esse deserto quaresmal. E nesse primeiro domingo da Quaresma, nós temos Jesus que também é conduzido para o deserto. A Quaresma é essa memória do tempo em que Jesus passou 40 dias no deserto. E lá foi tentado por Satanás. Quaresma é também um tempo de deserto. É o tempo em que nós devemos deparar-nos com os desertos da nossa vida. Os desertos são os nossos pecados, as coisas que fazemos que nos distanciam de Deus. O objetivo da Quaresma é a conversão. E se nós chegarmos à Páscoa e não tivermos mudado nada em nós, corrigido nenhuma falha, sermos a mesma pessoa cheia de pecados e iniquidades do começo da Quaresma, ela foi em vão na nossa vida. Por isso esse tempo é tempo de revisão de vida, é tempo de jejum, de esmola e de oração. É tempo de conversão. Assim, essa primeira leitura que nós ouvimos do livro do Gênesis traz o dilúvio. Noé, que juntamente com algumas pessoas entram na arca e tudo é destruído, tudo é lavado, todo pecado é dissipado e Deus recria a humanidade a partir daqueles que assumiram mudança de vida. É uma linguagem figurada para lembrar-nos que nós precisamos também nos lavar dos nossos pecados e assim, nesse tempo quaresmal, fazermos nossos atos penitenciais em vista da nossa correção e da nossa conversão. Lembrando aquilo que disse a segunda leitura da carta de Pedro: Cristo, o santo e perfeito, sem pecado, morreu pelos pecadores. É por nós que Ele deu a vida, para nos resgatar do pecado. E neste tempo da Quaresma, nós somos convidados também a eliminar de nós toda forma de pecado. Assim, nesse tempo, nós vemos Jesus que nos convida a olharmos quais são os desertos da nossa vida. Existem muitas formas de desertos. Cada um tem a sua maneira de viver o seu deserto, a sua ausência de Deus, as suas fraquezas. Por isso esse convite é um convite pessoal. Cada um deve olhar para dentro de si e perceber as coisas e situações que precisam ser mudadas. Jesus, depois desse tempo no deserto, estava apto a ir
à Galileia, onde ele iniciou a sua vida pública, a sua missão. E ele sabia o que lhe esperava. Esperavam perseguições, esperavam-lhe calúnias, muitos obstáculos, muitas pedras, muitas cruzes, antes dele chegar na cruz principal. A mostra ele já tinha tido. João Batista, que o antecedeu na missão, havia sido preso. E ele sabia que ele também seria perseguido por muitos, mas ele estava preparado, porque havia já enfrentado o diabo no deserto. E sabia que iria enfrentar muitos diabos. Alguns estariam muito perto dele, do lado dele, colocaria a mão no prato com ele. O diabo às vezes está muito perto de nós, às vezes senta do nosso lado, às vezes comunga conosco, às vezes e está dentro da nossa própria casa. Não percebemos onde está. Às vezes percebemos. Percebendo ou não, é preciso sempre estarmos preparados para enfrentá-los com as armas da conversão, da oração, do jejum, da caridade, como disse a liturgia da quarta-feira de cinzas. Jesus estava preparado e pede que estejamos também. Nessa caminhada quaresmal é tempo de profunda oração, que possamos fazê-la com bastante dedicação e com certeza nós vamos poder identificar as tentações e livrar-nos dela. Toda vez que nós rezarmos o Pai Nosso, naquele momento em que nós dizemos para Deus: livrai-nos do mal, não nos deixeis cair em tentação, nós vamos lembrar desse evangelho de hoje, em que Jesus foi tentado, resistiu às tentações e foi para a missão encorajado, alimentado pela presença do Pai e do Espírito Santo. Que assim o façamos e que a nossa quaresma seja de fato uma quaresma fecunda.